por favor, hein? Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é sempre importante pra gente fazer com que o conteúdo se propague ainda mais no YouTube, chegue mais rápido até você, se ainda não está inscrito, para você ativar também o sininho de notificações, receber todo o nosso conteúdo com o máximo de dinamismo possível e, lógico, para que você venha aqui participar, comentar, é sempre fundamental essa interação que você tenha com a gente para que todo mundo fique muito bem abastecido em relação a esse conteúdo, porque vamos falar da estreia do Palmeiras em 2024, estreia oficial dos comandados do técnico Abel Ferreira no Campeonato Paulista, num jogo em que é um ano novo, em que é uma nova temporada, mas que os costumes foram os mesmos de 2023. Um Palmeiras que ainda é uma equipe que, com esse sistema de 3 zagueiros, com algumas escalações que foram colocadas em campo de atletas que não têm capacidade para executar as funções nesse sistema, faz com que o time se torne inseguro. Ah, mas o Palmeiras no ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro, jogando os últimos jogos com 3 zagueiros, etc e tal. Porém, como que o Palmeiras começava as partidas no ano passado e como que ele terminava os jogos? Sempre desfazendo um sistema que não dava certo. Aquelas viradas históricas, o primeiro tempo contra o Botafogo, jogos contra o Bahia, jogos contra Red Bull Bragantino, etc. O Palmeiras sempre teve muita dificuldade. No primeiro tempo, jogando com 3 zagueiros, o Abel desfazia a linha e o Palmeiras voltava a se acoplar. E é isso que aconteceu no duelo contra o Novo Horizontino, que o Palmeiras tomou um empate na última bola do jogo, segurava 1-0 até praticamente 95 minutos de bola rolando e aos 96 o Novo Horizontino acabou fazendo o gol e de uma forma muito merecida pelo que foi a partida. Primeiro tempo péssimo do Palmeiras, um segundo tempo com algumas melhoras, mas insuficientes para fazer com que o time ganhasse domínio total da partida. O sistema não foi desfeito e alguns atletas que não jogaram nada na etapa inicial e que deveriam ter saído da equipe continuaram em campo e foram também responsáveis por esse resultado que não foi agradável para a estreia do Palmeiras na competição. Tudo bem, primeiro jogo, perna mais pesada, jogar em Novo Horizonte, aquele calor danado, tudo mais, beleza, né? Pode ter algum tipo de relevância e explicação, mas obviamente que isso não é determinante para o que aconteceu dentro de campo. Mérito do Novo Horizontino, que soube explorar um meio-campo do Palmeiras muito falho, né? Os jogadores como o Marlon, como o Rômulo, a entrada do William Farias fez com que o Novo Horizontino nunca desistisse da partida e sempre estivesse seguro, segurando também, obviamente, a equipe do Palmeiras a não se desenvolver dentro do jogo e justamente por causa dessa insistência e de erros individuais do Palmeiras, o resultado acabou saindo em favor da equipe de Novo Horizonte, pelo menos com o pontinho somado, né? Porque foi o seguinte, primeiro tempo, Novo Horizontino até teve mais chances que o Palmeiras, o goleiro Everton inseguro, 2 vezes tinha rebatido bola, inclusive num gol marcado pela equipe do Novo Horizontino e que foi bem anulado pela falta na origem da jogada. O que chama a atenção para quem conseguiu também acompanhar um pouquinho da transmissão que estava um tanto quanto complicada, né, na internet, em que a imagem inclusive travou no momento do gol da equipe do Novo Horizontino, você via no frame, no caso, né, no replay, na imagem congelada, quando foi se dar o início para a avaliação do VAR, o jogador do Novo Horizontino caminhando sozinho no meio-campo, um deserto de jogadores do Palmeiras, com apenas os 3 zagueiros parados, ou seja, o meio-campo não tinha ninguém, porque o Zé Rafael tinha perdido a bola na origem com falta, e digo que a falta foi muito bem marcada, mas ninguém na recomposição, nem Veiga, nem Rios, nem, obviamente, o Marcos Rocha, que estava ali fechando no setor defensivo, muito menos o Mike. Então, já começava por ali um problema que era uma constante ao longo do jogo. Palmeiras teve a sorte do gol anulado. No segundo tempo, o Abel faz uma mudança, que para mim ele acerta e erra ao mesmo tempo. Ele coloca o Aníbal Moreno, que melhorou um pouquinho a capacidade de
fechar os espaços do Novo Horizontino à frente da zaga, mas ele manteve um jogador que não dá essa condição, que desequilibra com quem joga ao lado dele, que no caso é o Richard Rios. Ele sacou o Zé Rafael para colocar o Aníbal Moreno. Fez a dupla de ataque nova tentar, evidentemente, ter algum desenvolvimento, né? Com as entradas do John, com a entrada do Bruno Rodrigues e do Caio Paulista no lugar do Vanderlan, que é outro jogador que não tem condição de titularidade no Palmeiras. O Caio Paulista jogou muito mais como lateral, desceu muito pouco à frente, porém, quando desceu à frente na única jogada em que poderia ter segurado o resultado quando o Palmeiras vencia por 1-0, ele inicia a jogada tocando para trás, a bola vai pro Gustavo Gomes, que aliás vai pro Murilo, que vai pro Gustavo Gomes, que vai pro Everton, que falha, depois no lance seguinte, nasce o gol da equipe do Novo Horizontino numa jogada em que o Gustavo Gomes junto com o Marcos Rocha falham, mediante a um atleta do Novo Horizontino que consegue criar na jogada, e depois o passe nasce para o William Farias. O gol do Palmeiras, como é que começa o gol? Obviamente antes desse gol marcado pela equipe do Novo Horizontino. Aníbal Moreno entrou bem, rápido num passe, cruzamento do Rocha, gol do Rafael Veiga. Ou seja, ano novo, vida nova e velhos costumes, o Palmeiras fazendo um gol de cabeça. Muito pouca bola trabalhada pelo chão. Outros atletas que entraram também, o Atuesta, pouquíssimo pegou na bola. Jogador que cada vez menos passa a confiança de ser, quem sabe, um próprio substituto do Rafael Veiga, do qual ele substituiu no jogo diante da equipe do Novo Horizontino. Inclusive teve até uma jogada em que ele estava sozinho cortando por dentro, e em vez de ou tentar finalização ou obviamente tocar para um companheiro mais bem alinhado do que ele, gira para trás, perde a bola e nasce um contra-ataque em que quase o Novo Horizontino empataria o jogo, que obviamente veio a acontecer, mas naquele momento quando o Palmeiras vencia por 1-0. Então, num resumo geral, uma partida em que o Palmeiras tentou até colocar em campo um Bruno Rodrigues, que se mostrou muito disposto, com muita vontade, mas ainda afobado, o Caio Paulista na fase defensiva legal, ali à frente, como também pouco chegou, ainda um tanto quanto desentrosado, o Aníbal Moreno, melhor desses estreantes à frente do Palmeiras, para mim vai ser titular rapidamente desse setor, só espero que o Abel o coloque ao lado do Zé Rafael, e evidentemente as outras peças, né, que merecem esse destaque mais negativo. Richard Rios, como sempre, um jogador que não se alinha defensivamente, que sobrecarrega o meio-campo e que não dá dinamismo criativo. O Marcos Rocha, que não é nem lateral, muito menos zagueiro, e faz com que o Gustavo Gomes, que não é jamais um zagueiro rápido, a sair da posição para fazer coberturas e desalinha o sistema defensivo. E evidentemente também o Vanderlan, que não é o lateral esquerdo titular, ou no caso opção ao titular Piquerez, que está em recuperação, para ser escalado na equipe, né? Num sistema em que todo mundo percebe-se que com 3 zagueiros não é a característica do Palmeiras jogar. O Abel precisa voltar ao esquema com linha de 4 e ali na frente ele construi a equipe. Pode ser com 2 volantes de mais marcação com meia, pode ser com um volante de marcação com 2 meias, o ataque pode ter 3 jogadores agudos, ou então um centroavante com 2 caras que sejam mais criativos, não importa. O que não se pode ter mais é o Palmeiras com 3 zagueiros, sendo que os 2 caras que deveriam jogar à frente como volantes saem ao mesmo tempo pro jogo e o Palmeiras se espaça e dá chances ao adversário de jogar. Isso precisa mudar. Se o Palmeiras quiser ter um 2024 melhor, é acabar de uma vez por todas com um sistema que não tem condições de estar à disposição com os jogadores desse elenco.